palavra diz que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então eu louvo a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo. Forte, irmão. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, te adoramos essa manhã. Oh Deus, que privilégio nós temos, Senhor. Toma-nos essa manhã e ministra, Senhor, nosso coração, aquilo que Tu queres, Senhor. Venha operar, Senhor, Teus filhos, venha operar a minha vida, Deus. Tirar aquilo que Tu queres tirar, acrescentar aquilo que queres acrescentar, abater aquilo que precisa ser abatido, Senhor, e exaltar aquilo que precisa ser exaltado, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos essa manhã, Deus, dentro do que já começou a ser falado aqui essa manhã, a nós reconhecermos, Senhor, muitas vezes, a identificar dentro de nós, Senhor, aquilo que está escondido de maneira errada, talvez um impostor que habita dentro de nós ainda, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Deus, em nome de nós entregamos esse dia a Ti, nós entregamos o cansaço, nós entregamos as preocupações, nós entregamos toda a ansiedade, Senhor, toda a expectativa, em nome de Jesus, para que o Senhor possa, Senhor, fazer essa manhã aqui algo surpreendente, Deus. Algo surpreendente, Deus, que venha glorificar o Teu nome, exclusivamente o Teu nome, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Eu gosto muito quando a gente fala sobre a palavra de Deus e sobre revelação, porque se nós fôssemos perguntar aqui quem quer revelação, hoje tem uma correria desenfreada por uma revelação nova, né? Irmão, eu fico muito preocupado com isso. E eu não sou o primeiro, porque se você vê o ministério do apóstolo Paulo, ele gastou a sua vida todinha combatendo as falsas revelações, aquilo que a gente chama, que tem gente que fica inventando tanto, que fica botando chifre em cabeça de cavalo. E hoje tem tanta revelação, e é impressionante como a igreja ela se encanta por revelações que não são bíblicas, por frases de impacto que têm a sua origem no intelecto humano, mas não no coração de Deus, não na palavra de Deus. Então hoje você vê, basta abrir a internet, basta abrir o seu Facebook, basta abrir o seu Twitter, que você vê tantas coisas sendo postadas totalmente fora de contexto, totalmente fora da realidade, daquilo que manifesta quem é Jesus, quem é Deus. E isso nos preocupa muito. Em um dos nossos encargos, um encargo que Deus tem nos dado é exatamente isso, é defender aquilo, a palavra de Deus como palavra de Deus. Nós não precisamos querer espiritualizar aquilo que já é espiritual. A palavra por si só já é espiritual. Nós precisamos voltar para um evangelho simples, para um evangelho que vai manifestar exclusivamente Cristo, a graça de Deus, que vai tirar de cima do homem todo o fardo, todo o jugo que foi colocado por uma falsa religião, por falsos ensinos, por falsos dogmas. Paulo combateu isso a sua vida todinha. Paulo lutou contra isso. Isso não é exclusivo dos nossos dias. E hoje você vê pessoas se rendendo, é muito triste, irmão, quando você vê pessoas que começaram bem, estão terminando mal. Porque o problema não é começar. Nosso problema não é começar. Nosso problema é terminar bem. Nós vamos falar sobre isso essa noite, se Deus permitir. Nós temos uma boa arrancada, tem muita gente que é igual o cavalo paraguaio, né? Dá aquela arrancada, irmão, entusiasma todo mundo assim, meu Deus, esse vai longe. Só que começa a se envolver pela fraqueza, por não conhecer a Deus de fato e de verdade. Ele começa bem, ele tem arrancada, ele tem força, ele tem boa motivação, ele tem entusiasmo, ele tem ânimo, mas no meio da caminhada ele começa a se distrair com coisas que não são de Deus. E ele pula esses processos, ao qual Deus quer realizar em mim e você. Ele pula as etapas. E eu quero falar para você não se encantar com essas coisas. Hoje, impressionante como o crente, ele procura observar coisas que Deus pediu para não observar. Nós avaliamos de maneira errada. Ontem nós vimos isso, quando Samuel foi ungir Davi. O primeiro homem, o mais velho de Jessé, entrou, ele se impressionou, nossa, esse
forte, alto, segundo os padrões políticos, os padrões do governo da época, porque Saul tinha elevado os padrões do homem segundo o patamar das outras nações. Saul correspondia aos critérios, aos desejos segundo as outras nações, e o filho mais velho de Jessé correspondia muito parecido, era muito paralelo a isso. E ele se impressionou, e na hora que ele olhou para aquele homem com intenção errada, com uma motivação errada, puramente humana, Deus chamou a atenção de Samuel: Samuel, eu não olho como vocês, eu não vejo como vocês, porque eu não vejo a aparência do homem, eu vejo o coração do homem. Irmão, só o olhar de Deus já é um raio-x, já é uma ressonância magnética em mim e você. Pensa o que Deus está vendo essa manhã, irmãos. Não é sorriso. É como o pastor falou, irmão, 10 dias, 3 dias. Às vezes as pessoas ligam para nós, querem ir lá em Itajaí, fala o pastor Luiz: olha, nós queremos ir aí, é impressionante o que Deus está fazendo. Irmão, vem passar um tempo com a gente, entra na nossa casa, vê nossas brigas, porque tem gente que pensa que vai ver anjo pendurado na parede da igreja, pensa que pastor não tem problema, pensa que pastor, nossos filhos são tudo anjinho, irmão. Não, irmão, tem dia que são tornado e furacão, tem 2 lá em casa, irmãos. A gente se desespera, só que nós temos uma coisa, para compartilhar. Um tempo atrás, veio um irmão do interior do Rio Grande do Sul, um pastor. Aquilo assim me chocou muito, foi no penúltimo café. Ele viajou aproximadamente 900 quilômetros, e eu não conhecia, nunca tinha visto ele. E ele chegou diante de mim na sexta-feira à noite, se assentou assim: pastor, posso falar um pouquinho com o senhor, porque eu viajei 900 quilômetros para falar com o senhor. E irmão, aquilo ali me quebrou, porque assim, como é que eu não vou falar com um homem desse, né? Não sei como é que o homem viaja 900 quilômetros para falar comigo. Porque ministério, irmão, é uma chamada incrível, dada a pessoas inadequadas para fazer algo impossível por um tempo indeterminado. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você entende o seu chamado, o propósito da sua vida, mais você se sente inadequado para aquilo ali, mais você se sente dependente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, irmãos, é o reino dos céus. Deus tem algo especial com aqueles que não são autossuficientes, com aqueles que conhecem as suas próprias limitações, que não tentam escondê-las, que lutam para desmascarar o impostor que ainda habita dentro de nós, qualquer tipo de hipocrisia. Nesses dias eu chamei a minha filha e falei para elas, perguntei para uma delas, eu falei assim: filha, você acha que o papai é hipócrita? Porque ninguém melhor do que nossos filhos para julgar a gente. Eu posso impressionar vocês, irmãos. Hoje qualquer pregação, qualquer pregador pode impressionar um povo, e ainda arranca dinheiro, comete atrocidades. Mas nossos filhos não. Nossos filhos e quem anda com a gente, irmão, quem dorme com a gente, não se impressionam com palavras. Eles estão olhando as nossas atitudes, nossas reações, nossos olhos. E eu perguntei para ela: você acha que o papai é hipócrita? E já esperei, irmão, já sabendo assim, abrir meu coração mesmo. Tu acha que o papai é hipócrita, filha? Você quer que o papai pare tudo? Porque se você quiser um dia que o papai pare tudo, pare de pregar, papai para. Se você falar para mim que o que eu prego é mentira, que não condiz com a minha vida diária, então eu paro. E na hora ela falou assim: não, pai, não para não. E esse irmão que viajou, ele chegou na minha frente e falou assim: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. E assim, fala, querido. Eu tenho uma filha de 11 anos, a mesma idade das minhas. E ele falou assim: eu queria te fazer uma pergunta, pastor, como é que eu faço para conquistar minha filha? Porque eu tenho sofrido por isso, eu tenho chorado por isso, e eu
e eu vejo tanta dificuldade em mim para isso. Irmão, viajou 900 quilômetros para perguntar isso para mim, irmãos, que dó. Eu olhei para ele e falei assim: querido, eu não sei, porque eu também tenho 2 de 11. Só que o que eu tenho, pelo jeito você já tem, e nós podemos abençoar um ao outro. Nós temos uma angústia. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu sei quem sabe. E à medida que eu vou chegando, me aproximando de Deus, eu vou descobrindo que eu não sei ser bom pai, que eu não sei ser pastor, que eu não sei ser bom amigo, mas eu sei quem sabe. E isso basta. Então você começa a ver que ministério é muito mais simples do que muitos enfeitam. Hoje, irmão, nós vemos que ministério ficou sinônimo de poder, de domínio. João, na ilha de Patmos, ele escreveu 7 cartas às 7 igrejas, e pelo menos 5 delas estavam tendo problemas com 3 plataformas de ação de homens maus, que eram o governo de Jezabel, que manipula pessoas para sua própria vontade, que é o princípio dos nicolaítas, que libera uma sexualidade depravada e busca o homem ter domínio sobre outro homem, e a plataforma também, segundo aqueles que operam, seguem um caminho de Balaão, que lançam tropeços nos filhos de Deus, e todos os 3 desembocam no mesmo lugar, na imoralidade sexual, num ambiente de prostituição, que muitas vezes não é só a prostituição sexual que a gente vê, mas quando o homem se prostitui em relação a Deus, se dobrando e se curvando diante de outros deuses. É a pior prostituição de todas. Muitas vezes nós condenamos a prostituta que está lá fora, mas não condenamos ainda o prostituto ou a prostituta que habita dentro de nós. Um dia, um dos pastores que cuida da casa de recuperação lá em Itajaí, ele foi dar uma palavra, e aquilo me chocou muito, porque ele falou sobre a tendência de nós olharmos e avaliar com os nossos olhos naturais, de ver a aparência do homem. Então nós começamos a taxar os piores e avaliar quem são os melhores, simplesmente por aquilo que nós vemos. Você olha e vê pelo rosto, pela roupa, pelo semblante, quem é e quem não é. E ele falou: olha, eu lido com pessoas viciadas em drogas, e para viciados em drogas nós temos as casas de recuperação. Para ladrões, para aqueles que cometem latrocínio, homicídio, estupro, nós temos os presídios. E para os mentirosos, o que nós temos? Para aqueles que sonegam, para aqueles que estão traindo suas esposas e ninguém sabe, para a esposa que está mergulhando ou o esposo em pornografia e ninguém sabe. Imagina se para cada pecado desse tivesse uma casa de recuperação. O que sobraria, irmão, dentro da igreja? Porque a minha Bíblia ainda diz que aquele que não tem pecado, irmão, já cometeu pecado, já é mentiroso. Porque Deus em nenhum momento ele fez alguma coisa para gerar um caráter de prepotência dentro de mim, de você, de independência. Mas tudo que Ele fez foi atrair-nos para a cruz do Calvário, para um ambiente de graça, a qual nós vamos entender o que é liberdade. Não vamos mais ser escravos, mas não vamos tomar a ocasião da liberdade para transformar numa libertinagem. Nós vamos começar a compreender como realmente é o relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. E eu quero ministrar essa manhã com você exatamente sobre isso, sobre caráter, que é uma das coisas que está mais em extinção hoje no meio do povo de Deus. O cara quer pregar bem, o cara quer ter bom ministério, o cara quer trabalhar muito, mas infelizmente o camarada não quer ter bom caráter. E hoje as pessoas vêm para Cristo, entregam a sua vida para Cristo e pensam que já está pronto. Nós temos visto isso em todos os lugares. As pessoas vêm para Deus, julgam estar prontas, e agora com a maior mentalidade de escravo possível, porque o fato de Deus te transportar do Egito para a terra da promessa, que aquilo era como figura para as coisas espirituais que Deus tem feito comigo, com você, o fato de Deus te transportar do império das trevas, como diz lá em Colossenses, para o reino do Filho do seu amor, que agora eu creio que eu e você nós estamos no ambiente de graça, não significa, irmão, que por você ter nascido de novo e ser plantado nesse lugar, que a sua mente foi transformada.
Você pode estar nesse lugar e viver como um bebê se alimentando de leite para o resto da vida e não mudando em nada o seu caráter, e não renovando a sua mente, e pensando como você pensava lá. E as pessoas têm vindo para esse lugar e quando chegam aqui, querem tocar em coisas espirituais de uma maneira natural, querem trazer aquilo que é do Espírito para operar segundo a carne. E eu chego agora diante de Deus e muitas pessoas chegam e querem, por não compreender as coisas do Espírito, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas do Espírito só são discernidas por homens espirituais. Eu gosto muito de João capítulo 3, quando Jesus aborda Nicodemos, porque no final da conversa, Nicodemos, um homem tão sábio segundo os homens, segundo uma religião, ele não compreende absolutamente nada. Imagina. Você acha que Deus pegou Nicodemos por acaso? Foi assim, por acaso, por sorte, lançou a sorte sobre Nicodemos? Não, Jesus escolheu a dedo um homem que representava a sabedoria da época para mostrar que a sabedoria dos homens não representa absolutamente nada para o reino dos céus, para entender aquilo que é do Espírito. Somente um homem espiritual consegue discernir aquilo que o Espírito de Deus tem para nos ensinar. Se não soa como parábola até hoje, você não entende. E no final Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, vocês falam do que vocês não sabem, o que vocês não conhecem. Nicodemos, ele admirava Jesus, ele sabia que um homem como Jesus, Deus tinha parte com ele, porque ninguém fazia o que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus olha para Nicodemos no final e fala: Nicodemos, vocês representam uma religião que fala do que não conhece, mas nós, de mim para frente, vai começar a vir homens que testificam do que veem e falam do que conhecem. Por isso que eu tremo, irmão, as minhas pernas tremem quando eu vejo homens como Paulo que falam que a pregação deles é diferente, porque a pregação deles não é só comunicar uma boa palavra, mas eles comunicam a sua própria alma, diz Paulo. Eu derramo sobre vocês as palavras do Senhor e a minha própria vida, porque, irmão, é fácil, como o pastor falou, você vir aqui, derramar uma palavra e não se comprometer com absolutamente nada daquilo que você está falando, de não cooperar com absolutamente nada daquilo que Deus está fazendo aqui. Agora, quando você vem, lança a palavra e lança a sua própria vida, irmãos, quando você compartilha a angústia que você tem. E hoje as pessoas querem inventar uma boa palavra para impressionar quem, irmãos? Se é simples, libera só a angústia que há dentro de você, a fome, a sede, o desespero por Deus. É isso que as pessoas precisam sentir quando você entra em algum lugar, que ali existe alguém com fome, faminto, desesperado, totalmente dependente de Deus. Pequenas ações, discutir isso, mudam o ambiente. Pequenas atitudes demonstram o caráter de Cristo, de quem habita em você, de quem está guiando você. Pequenas ações, pequenos gestos, e nós queremos fazer coisas grandes para Deus. Chegamos, como eu estava falando, com a mentalidade de escravo e queremos servir a Deus para impressioná-lo, como se um homem que tem uma mentalidade de servo ainda que seja herdeiro, mas entregue, está debaixo da lei ainda como um tutor que cuida dele, ele tem uma mentalidade de fazer as coisas para merecer, ele tem a mentalidade de impressionar para que ele consiga o favor das pessoas, o favor de Deus. E eu quero falar uma coisa que é uma das maiores verdades do Evangelho de Cristo: você não pode fazer absolutamente nada para Deus te amar mais, para ser mais merecedor do que outro. É duro, irmão, mas nós precisamos entender de uma coisa: Deus nos ama da mesma forma que Ele ama um estuprador agora. Deus me ama da mesma forma que ama uma prostituta que está se prostituindo nesse exato momento. Ele ama da mesma forma. Como, pastor? Não tente entender o amor de Deus com a sua mentalidade lógica e humana. Deus, Ele nos ama, não é baseado naquilo que nós somos ou naquilo que nós fazemos. Deus nos ama baseado naquilo que Ele é, porque Deus é amor. Ele ama porque o maior atributo que dá lógica a todos os outros atributos dele é o amor.
Porque uma coisa é você saber que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. A outra coisa é saber que o Deus que é amor, Ele é onipresente. Que o Deus que é amor é onipotente. Que o Deus que é amor, Ele sabe de todas as coisas. É outra coisa. É você saber que Deus é Pai, que seu Pai te ama e Ele tem todos esses atributos. E você não precisa mais impressionar Ele. Eu amo minhas filhas baseado no que simplesmente por serem minhas filhas, porque eu sou pai, a identidade pai. Ontem uma delas ligou para mim: pai, me perdoa. Eu falei: quantas vezes for preciso, o pai vai te perdoar, porque é atributo do pai, é da característica de um pai sempre perdoar, não é baseado no que o filho faz. Nós não precisamos fazer nada para Deus amar nós mais ou menos, e também não há nada que você possa fazer de errado que vai fazer Deus colocar a mão na cabeça e falar assim: eu não amo esse cara, eu errei em amá-lo. Então uma das coisas que Deus está fazendo, promovendo em mim e você, é exatamente nós termos a maior revelação de todas. A maior revelação de todas, que é a pessoa de Deus. Conhecer a Deus, que foi o sonho dele, foi o grande propósito de Deus. Depois que o homem caiu, você vê isso desde o início da Bíblia até o final da Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, ela fala da mesma coisa, a história de um Deus que está chamando os seus filhos para o conhecerem de fato e de verdade, para terem a maior revelação de todas. E agora Deus então está promovendo isso. E eu gosto muito de uma passagem lá de 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo fala sobre uma das maiores revelações que ele teve. E se nós fôssemos perguntar aqui num lugar como esse, em qualquer lugar que se reúne crente, você vai perguntar: quantos querem revelação, uma nova revelação? Quantos querem mergulhar num ambiente de revelação? Irmão, todo mundo levanta a mão, ninguém é bobo, ninguém é trouxa. Todo mundo vai levantar a mão. Agora, irmão, pode saber de uma coisa: o que importa não é o nível, o tamanho da revelação que você tem, a resposta que você dá para ela, é o que você vai fazer com ela. Revelação é como uma torneirinha, uma fonte, é um olho d'água. Se você tiver o contato com ela e você não responder, ela para ali, você fica ali, no olho d'água. Agora, se você der uma resposta, se você for obediente, você pode ter certeza que de um olho d'água Deus transforma aquilo num ribeiro, Deus transforma aquilo num mar, numa imensidão de oceano. Deus, irmãos, não há ninguém como Deus que deseja se relacionar com o homem. E Paulo experimentou algumas revelações. Agora eu quero fazer uma outra pergunta: não é quem quer revelação, é quem quer o que vem junto com a revelação. Porque em 2 Coríntios 12 Paulo diz: olha, pela excelência da revelação, pela pureza dela, pela dimensão da revelação que eu recebi de Deus, foi liberado um mensageiro de Satanás para esbofetear minha carne, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Porque Deus, irmão, escute uma coisa: Deus não dá revelação para ninguém ficar soberbo. Deus não fala dele para ninguém, para que você use isso como pretexto para ter poder sobre outros. No final do capítulo de Lucas, do livro de Lucas, Jesus, no final da sua vida na terra aqui como homem, ele olhou para os seus discípulos e sabe o que eles estavam falando? Eles estavam brigando ainda para ver quem quer ser o primeiro, quem ia ser o maior. Você acha que essa briga que nós vemos hoje é nova? Já havia naquela época. Eu imagino a decepção de Jesus quando olhou para eles e viu que eles estavam brigando, depois de 3 anos andando junto aproximadamente, e eles estavam brigando ainda para ver quem quer ser o maior e quem quer ser o primeiro. E Jesus falou: olha, eu não sou assim como vocês, porque na realidade o primeiro vai ser servo, o maior vai ser o menor. O meu reino é o reino de quem perde e ganha, onde o menor é maior, aonde o maior não é aquele que está sentado à mesa, mas é aquele que se levanta para servir. Irmão, o reino de Deus é uma contracultura de tudo aquilo que nós vemos no mundo. O mundo não tem nada, escute isso, o mundo não tem nada para contribuir para o reino de Deus, absolutamente nada. Se você quer operar hoje, manifestar alguma coisa de Deus no mundo hoje, você tem que buscar exatamente
numa fonte só. Não adianta você buscar em livro de autoajuda, em outros auxílios do mundo, em princípios e valores, estratégias humanas para fazer aquilo que é espiritual. E Paulo, quando recebeu essa grandiosa revelação, então Deus liberou para ele. Aí é fácil você levantar a mão e falar: olha, eu quero revelação. Agora, quem quer visitas como que Paulo recebeu? Por isso que a gente tem pedido oração. Ora, irmão, ora por nós, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você começa a entrar em alguns lugares, mais cobrança vem, mais impacto, mais guerra vem, mais lutas vem. E eu não estou reclamando não, irmão, eu quero é mais luta mesmo. Porque a gente não foi forjado, o tipo de gente que nós somos, não fomos forjados para comodidade, para fartura de pão e ficar só por isso. Você pode ter tudo que você tem, mas desde que tudo que você tem não tenha você. Esse é o grande desafio. Quando as coisas começam a ter você, Deus não tem mais você. Deus já perdeu você faz tempo. Eu falei ontem para você uma coisa: se Deus tiver 90% seu, Ele não tem nada. Deus, Ele quer 100%. Deus é esganado, irmãos. Deus é esganado em relação a mim e a você. Ele sabe quem nós somos. E Ele quer ter 100% nosso. Todos os cômodos dentro de você, dessa casarona aí, esse casarão, Deus quer todos os cômodos. Não adianta você fechar a despensa para Deus e falar: Deus, aqui não. Aqui o Senhor pode conhecer a sala, o quarto, sala de estar. Porque sala de estar é maravilhosa, né, irmãos? Uma coisa é você conhecer a sala de estar da casa de alguém, a outra coisa é você ir para o quarto dela. E quem chega na despensa é mais íntimo ainda. São os cantinhos que Deus quer conhecer aí dentro. Deus, irmãos, eu não sei porquê que Deus resolveu tabernacular em lugares como eu e você. Deus escolheu isso. Agora Deus chamou eu e você para isso, e Ele não quer habitar em qualquer lugar. Ele sabe que eu e você não somos qualquer lugar. Ele agora tem um processo de restaurar, porque infelizmente o pecado, ele detonou, ele bagunçou conosco. Ele destruiu essa imagem e semelhança que nós tínhamos. Eu quero falar um pouquinho, abra comigo. Vamos começar no livro de Efésios, falando sobre a graça de Deus. Aleluia. Efésios 2. Eu gosto tanto desse barulho de folha, irmãos. Eu tenho orado para nós voltarmos para a folha. Nada contra o celular, irmão, por favor, tablet, nada. É que eu tenho um sonho, é por nada, mas eu sou do antigo ainda, pastor, que eu gosto da folhinha. Gosto de ouvir esse barulhinho, né? Irmão, tem coisas que não adianta, irmão, nós não podemos modernizar. Sei. Hoje eu vejo uma geração se perdendo. Aqui nós estamos em líderes, então a gente pode falar algumas coisas que não fala num culto qualquer, mas eu sou pastor de igreja também. E você não precisa esconder seu celular, irmão, agora, por favor. Fique tranquilo. Mas eu vou falar de uma coisa que eu estou vendo e vocês podem ver também. Nós estamos vendo pessoas se perdendo dentro de nossas igrejas, dos nossos templos, meninos e meninas, crianças e adolescentes se perdendo, mulheres se perdendo, homens se perdendo por causa disso daqui. É comum hoje no meio dos cultos você ver pessoas acessando um monte de coisa e perdendo a reverência por Deus, perdendo o temor de Deus. A revelação, irmão, de Deus, se é que nós estamos experimentando uma revelação de Deus, ela vai nos consumir por dentro. Por isso que nem todos querem um ambiente como esse. Por quê, pastor? Porque custa tudo. E um dia, irmão, eu escutei uma coisa de um menino da igreja que me moeu por dentro. Um dia um pai veio conversar comigo, ele falou: pastor, eu estou lutando
para o meu filho não se perder, como muitos estão se perdendo. E o menino dele tinha uns 8 anos. E ele pedindo um celularzinho para o pai, o pai lutando para poupar o filho disso. E o menino falou assim: pai, mas dentro da igreja até os pastores usam. Aí eu escutei aquilo entrou em mim como se fosse uma bomba, irmãos. Porque as nossas crianças olhavam para nós, e eu com um aparelho eletrônico na mão, e elas não estão sabendo o que eu estou mexendo, mas olhavam o modelo de alguém que mudou. E os pequenos princípios que mudam hoje, irmãos, escute uma coisa: pequenos princípios que mudam hoje vai afetar a prática da igreja daqui a alguns anos. Coisas que o diabo nunca ele destrói uma coisa de repente. Primeira coisa, a estratégia é você tolerar uma coisa que era totalmente abominável há anos atrás. Você tolera. Depois de tolerar, aquilo se torna normal. Depois de se tornar normal, muitos vão praticar. Com tudo é assim. Com o divórcio foi assim. Com o homossexualismo está sendo assim. Com pedofilia, se nós não cuidarmos, vai ser da mesma forma. Na Alemanha agora, eles estão lançando uma lei, querem implantar uma lei que não vai ser mais crime a pedofilia. Relação sexual entre pai e filhos. Era abominável anos atrás. É abominável para muitas pessoas, mas já tolerado por outros. A estratégia é a mesma, irmãos. Aí aquilo que o menino falou, o menino de 8 anos, ele observou isso. E eu fui para minha casa, eu fui orar e eu falei: Deus, eu vou policiar, eu vou me guardar. Em amor, não a mim, mas em amor a esses meninos. Em amor a esses meninos. E pequenos gestos, irmãos, pequenos gestos mudam o ambiente. De voltar para esse livro, de amar essa palavra. É simples. Não tem uma coisa nova para falar. Eu tenho que falar uma coisa nova para impressionar. Não, irmão, é só isso daqui. É tudo que Deus nos deu. O amor pela palavra. Por isso que eu falei do barulhinho da folha. É simples, mas é a palavra. Quando tudo cair do lado de fora, irmão, o que vai permanecer é a palavra. Quando você entrar no lugar de inutilidade, que parar o serviço, o que vai permanecer é a palavra. Só isso. Eu quero ler com vocês Efésios 2. Vamos dar uma corridinha. Diz assim, versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmão, aqui nós vemos uma coisa. Para combater isso que eu falei para vocês, essa mentalidade de escravo que tem assolado as igrejas hoje, o corpo de Cristo na nossa nação, eu quero começar essa manhã falando sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus tem sido alvo de tantos ataques, e se tem uma coisa que tem sido mal entendido hoje no meio dos crentes, é exatamente a graça, porque o crente peca e julga ainda: nós estamos num tempo de graça. O crente erra, ele bola, irmão, ele planeja o pecado. Tem crente que faz isso, irmãos. Tem líder que faz isso. Ele planeja quando ele vai pecar. Você consegue entender, irmão? Tem coisa que é tão incoerente que o crente faz hoje, que até o diabo duvida. Eu acho que o diabo pensa: não pode, ele não vai estar fazendo isso.
Eu falo que tem crente, irmão, e quando chegar no inferno, porque tem crente que vai para o inferno, infelizmente, que ser crente não é sinônimo de que você é salvo, porque o diabo crê, os demônios creem, e eles têm ainda uma característica que muitos crentes perderam: eles tremem diante de Deus. E muitas vezes os nossos templos parece que é uma praça, irmãos, parece que nós estamos num bar, sem temor, sem reverência, e nós fazemos essas coisas, nós planejamos. Tem homem que planeja o adultério, tem homens que planejam ganhar dinheiro ilícito, tem mulheres que estão planejando trair o seu marido, e ainda quando vão ser abordados, ainda falam ainda que nós estamos no período da graça, que Deus perdoa. Deus perdoa. Agora o problema não é Deus perdoar, é nós nos arrependermos, porque Deus perdoa aquele que se arrepende. Não é simplesmente você abrir a boca e falar: Deus me perdoa. Quem acha misericórdia, quem encontra misericórdia, é aquele que se arrepende e deixa o pecado. E muitas vezes nós não compreendemos isso, a graça de Deus, irmãos. Nós somos salvos exclusivamente pela graça do Senhor. Não há nada que nós possamos fazer para merecer esse negócio, nada. Sabe o que é nada? É como o povo de Israel foi tirado do Egito, sacado. Eles foram sacados do Egito com a mão forte do Senhor, por absolutamente nada que fizeram, só por um sangue do Cordeiro que se colocaram debaixo dele. Então Deus remove eles. E assim a graça comigo, com você, por o sangue de um justo, do Cordeiro perfeito, imaculado, e nós estamos debaixo dele. Então você entra no lugar de graça. Agora, pela bondade e misericórdia de Deus, pela longanimidade dele, você está aqui hoje. Não há nada que nós possamos fazer para merecer isso. Esqueça. Não é por obras, para que ninguém venha cair no erro de se gloriar e falar para Deus: Deus, eu mereço, eu sou melhor do que esse pecador miserável. Quando você, irmão, se compara com alguém, e esse evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho, todo o evangelho que é por aparência, também é o evangelho de comparação, também é o evangelho que alimenta o orgulho e não leva as pessoas a um ambiente de liberdade, de humildade, de ser manso, pacífico. Então, quando nós olhamos debaixo de um evangelho como esse que nós vimos hoje, que não é outro senão que adulteram o evangelho de Cristo, como diz Paulo lá em Gálatas, então nós começamos a ver atrocidades sendo cometidas, como comparações. Você olha para uma prostituta, para um viciado em drogas, para um homem que está sujo, e você se acha, sem abrir a boca, irmãos, é uma coisa muito íntima, muito lá dentro, escondida, é um impostor que está lá escondido dentro de mim ainda, e você se acha às vezes melhor do que o cara. Você se julga mais digno do que ele, irmão. Isso é extremamente perigoso, porque você não é mais digno do que ninguém. Nós todos somos dignos de uma coisa: de um castigo eterno. Nós éramos dignos disso. E Jesus, pela sua graça, pela graça de Deus, Ele pagou a cédula que tinha contra nós e cravou na cruz do Calvário. Por isso que Jesus, quando chama os homens, Ele fala: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma etapa, irmão, negar a si mesmo. Todo mundo consegue negar, as outras religiões também conseguem negar a si mesmo. Agora tem um diferencial, tem uma chave sobrenatural para aqueles que querem não somente negar a si mesmo, mas querem andar com Cristo, querem ser discipulados por Ele, que precisa sim tomar a cruz, que é o sinal, é o símbolo da graça de Deus, aonde um justo morreu por um monte de pecador que não merecia. E para destruir, para desconstruir essa mentalidade de servo que muitas vezes, nós percebemos, ainda está dentro de nós. Parece que é um paradoxo aqui em Efésios, porque Paulo fala: olha, não é por obras para que ninguém se glorie, mas ao mesmo tempo, logo depois ele fala: mas Deus, Ele nos preparou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para as boas obras. Ué, e agora?
Se uma hora Deus, Ele arranca de nós todo o princípio de se agarrar em obras, e agora Deus fala que nos chamou para as boas obras. Só que tem um detalhe, irmãos, na graça de Deus você vai descobrir uma coisa, que a graça não é só um presente merecido de Deus, que você ganha dele. A graça é muito mais do que isso. E pela graça de Deus, Deus não somente te chama, e Ele te fala, não é por obras, filho, mas eu te fiz para boas obras, mas não para as suas, para aquelas que eu mesmo já preparei para você. Então, um dos maiores segredos hoje para um homem, para uma mulher de Deus, ser completos no Senhor, serem satisfeitos naquilo que estão realizando para o Senhor, não para alcançar mérito, não para se gloriar, porque se você está fazendo a vontade de Deus, você vai se tornar cada vez mais humilde, cada vez mais manso. Agora você vê que Deus fala que Ele preparou as boas obras. O segredo, irmão, não é você fazer qualquer obra para Deus. O segredo é você fazer a obra que Deus preparou para você fazer. É como uma estrada. Ele já preparou a estrada para você. É só você andar nessa estrada por obediência, você se sujeitar nela, porque só nesse lugar, só quando você conhece a Deus e as boas obras que Ele preparou para cada um de nós de forma individual, cada um tem algo que Deus preparou, e quando você descobre isso, irmão, as coisas ficam tão legais, porque não é pesado fazer a obra de Deus. E hoje você vê tanta gente pesada, tanta gente falando, olha, pastor, que luta, que correria. Irmão, quer correria, vai ser atleta, vai fazer atletismo. Hoje, estou cansado demais, a obra de Deus está me consumindo. Irmão, a obra de Deus, a Bíblia fala, não é pesada. Você quer ir pelo conselho de quem? Dos homens ou de Deus? Se quando você faz a obra de Deus, o negócio flui, o propósito vem com recurso, as coisas acontecem. O problema é nós obedecermos a Deus, o problema é nós entendermos isso. Abra comigo em Tito. Tito, irmão, está antes de Filemão, antes de Hebreus. Tito, capítulo 2, versículo 11, a respeito ainda da graça. Você está me entendendo, irmãos? Amém? Podemos continuar? Versículo 11 diz, porque a graça de Deus... Olha, irmão, preste atenção numa coisa. Do que é graça? Porque a maioria de nós, quando nós viemos para o Senhor, nós aprendemos que graça era simplesmente um presente de Deus que nós não merecíamos, só isso, mas é muito pouco isso. É isso, mas é muito pouco. Nós reduzimos o valor da graça quando nós entendemos apenas isso, e não compreendemos o ambiente que nós estamos inseridos agora. Deus nos transportou sim do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora Deus, irmãos, não é um pai inconsequente, um pai irresponsável, que pega os seus filhos e coloca num lugar totalmente novo, e não capacita os seus filhos, e não dá graça para os seus filhos para viver e compreender esse lugar. Deus, Ele transportou eu e você para esse novo lugar, e Ele agora diz que Ele ensina a nós vivermos, e outras coisitas mais, nós vamos ver aqui. Ele fala assim, porque a graça de Deus, versículo 11, se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Isso é o primeiro nível da graça, é o que nós mais aprendemos. Agora ele continua ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos este presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estão percebendo quantas coisas essa graça de Deus faz comigo e com você? Ela não somente dá um presente que se chama salvação para nós, mas ela nos ensina a renunciar toda a concupiscência, toda a maldade. Ela nos ensina a viver de maneira sóbria, justa e piamente.
Ela nos ensina a começar e a terminar bem. Ela nos ensina a não somente renunciar às coisas, a não somente como viver, mas ela nos ensina também a esperar a bem-aventurada esperança que nós temos, a saber, Cristo, aquele que virá. Hoje, irmão, tem muitas pessoas que estão sofrendo, muitos crentes depressivos, muitos crentes pensando em abandonar tudo, porque ainda não encontraram quem Deus realmente é, e não encontraram realmente o que significa esse lugar onde eles foram inseridos. Estão procurando em qualquer coisa, em qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que traga lógica e traga segurança para eles. Eu hoje entendo, irmão, por que tem gente que vai de um lugar para o outro toda hora, não um lugar físico, mas um lugar de doutrinas, porque toda hora está migrando de um lugar para o outro, buscando o que possa satisfazer o seu homem interior. Por quê? Porque não conheceram Deus ainda. Quando você conhece a Deus como realmente Ele é, e você começa a buscar isso, a mergulhar nesse lugar, você não somente conhece Ele, mas você começa a conhecer a si mesmo. Então você não vai precisar, quando chegar alguém, olha, agora a onda é essa. A onda agora é todo mundo louvar Deus de cabeça para baixo. Todo mundo vai adorar Deus de cabeça para baixo, irmãos. A onda agora é todo mundo mergulhar na obra social. E a igreja que não tem obra social não é igreja. Agora a onda é todo mundo, nós conversávamos isso. A onda agora é todo mundo tem que ter uma sala de oração dessa forma. Nós temos sala de oração lá em Itajaí. Mas é um grande perigo que você começar a rotular no exterior aquilo que não pode causar nenhum efeito no interior do homem. E procurar satisfação nessas coisas, procurar lógica nessas coisas, procurar sentido nessas coisas, procurar propósito nessas coisas, porque as coisas passam, o mover passa. E o que permanece, irmãos? O que vai permanecer? Aquilo que Deus tem colocado dentro de mim, de você, aquilo que Deus tem desconstruído e construído. Nós temos visto uma igreja no Brasil hoje que vive de mover. Uma hora é uma coisa, uma hora todo mundo quer ser mão, outra hora todo mundo quer ser pé, outra hora todo mundo é o braço, e se não for o braço está errado. Nós estamos vendo que ao decorrer dos anos a igreja tem mutilado o corpo de Cristo. Hoje tem pastor frustrado com o pastorado porque ele não é pastor. Mas alguém um dia pregou que o ápice que ele alcançaria, que ele tinha que galgar os degraizinhos ali na sua denominação para ser pastor, e ele fez isso. Ele alcançou o pastorado, mas hoje ele não é realizado nisso, ele não é completo nisso. E está frustrado, por quê? Porque alguém impôs as mãos precipitadamente sobre ele, e todo mundo queria ser pastor, outra hora todo mundo queria ser evangelista, outra hora todo mundo queria ser profeta, outra hora todo mundo queria ser apóstolo, outra hora todo mundo queria ser outra coisa, e você não entende o corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala, renoveis a vossa mente, porque logo depois em Romanos 12 ele fala sobre o corpo de Cristo, aonde a mão se realiza em ser mão, aonde o pé está feliz em ser pé, e o pé não olha para a mão e fala, eu queria muito ser mão, eu queria tanto ser orelha, eu olho aquela orelha tão bonita, eu queria ser mesmo olho. Irmão, as nossas crises de identidade só tem um lugar para se resolver, não é no ministério, não é no que você vai fazer para Deus, é em conhecer a Deus, em você conhecer quem você é, em você guardar o verdadeiro evangelho, entender essa graça de Deus e perceber o que Deus quer de mim e de você. Porque, irmão, as pressões externas estão aí. Paulo combateu isso a sua vida todinha. Abra comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Aleluia. Quanto mais você
se volta para a palavra, irmãos, escute uma coisa, mais você tem a sensação de que você está nadando contra a correnteza. Tem hora que você fala, você até questiona Deus, Deus, eu acho que eu estou errado, é tão esquisito, se tornou esquisito, irmãos, se tornou estranho, você querer ser só filho, querer ser um filho de Deus, mais nada, você queria apenas conhecer a Deus. Tem lugar, irmão, que a gente vai, que a gente se sente até mal, porque Deus está levantando, eu creio que uma geração que não vai ter aparência, mas vai ter expressão do seu caráter. Porque hoje existem muitos evangelhos que estão dando base para a gente fazer as maiores atrocidades. E tem muita gente ficando cansada, irmãos. Por isso que em Jesus, em Mateus 11, ele fala para os homens que estavam ouvindo ele, olha, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Porque na época, irmãos, os falsos mestres, os fariseus, os escribas lançavam peso sobre os homens, para os seus discípulos, coisas que nem mesmo eles queriam fazer, podiam fazer e faziam. E as pessoas começaram a ficar cansadas. Então Jesus, ele veio inaugurar um tempo novo para mim e para você, para combater evangelhos que vão dando receitas. Hoje cada um tem uma receita de como buscar Deus, irmãos. Cada um tem um jeitinho, uma teologia diferente. É igual regime. Você já viu? Quem quer emagrecer, irmão, fica desesperado, irmão. Se a Eva fosse gordinha, irmão, Satanás podia falar só uma coisa para ela: olha, irmão, mulher, come essa fruta que emagrece. Pronto, caiu. Está no sangue, irmão. Minha filha tem 11 anos e tem uma delas que já está fazendo isso. Gosta de um chocolate, fala assim: filha, engorda, então não vou comer. Vai estragar a pele, filha, então não come, pai. 11 anos, já está no sangue já. E cada um assim faz com Deus. Cada um tem uma receita, uma achologia, pela ausência da palavra, do verdadeiro evangelho, pelos nossos púlpitos. Pelos púlpitos dessa nação está fluindo tanta coisa estranha, irmão. Ninguém sabe para onde olhar, ninguém sabe o que acreditar. Nós estamos em dias de confusão, como Daniel falou lá no livro de Daniel. Ele falou o seguinte: olha, Deus, nossa é a confusão, o nosso rosto está com confusão, mas tu, Senhor, é Deus. A Bíblia fala que somente a nossa esperança, ela é motivo de nós não sermos confundidos. Uma firme esperança, uma convicção, uma certeza naquilo que nós estamos esperando. Em Romanos 5 fala isso. Agora, hoje cada um tem uma receita, irmãos. Você quer emagrecer? Abra lá no Google, e se você botar regime, você vai ver um monte. E cada um faz o regime da lua, o regime do mato, o regime de qualquer coisa. Regime. Esse dia eu fui na casa de um pastor visitar ele, estava fazendo o regime. Um regime misturado com jejum, porque crente faz isso, irmãos. Crente faz cada coisa doida, irmãos. Ele faz jejum para emagrecer. Não sei de onde que tem escrito isso na Bíblia, mas ele faz jejum para emagrecer. E Deus é tão bom que Deus, irmão, Deus é Pai, irmãos. Se Deus for pegar a gente em toda a besteirinha que a gente faz, nós estávamos mortos. Então Deus faz de conta que não vê, eu acho. E o pastor fez um jejum, um regime, sei lá o que ele fez. E ele fez ali de comer carne. E ele gostava muito de comer carne. Mas ele falou assim: agora eu vou comer só carne, que eu vou emagrecer, fazer um jejum só. Aí ele ia na churrascaria, irmão, se matava de comer carne. Aí nós temos uma pastora lá em Itajaí que fez um jejum para emagrecer também. Ela fez um jejum só de fruta. E a fruta que ela escolheu para comer foi melancia. Uma semana. E ela ficou indignada, porque depois de uma semana ela engordou 2 quilos. E ela foi questionar o pastor, como se o pastor tivesse alguma responsabilidade, irmãos. E pastor, por que eu fiz um jejum e engordei? Aí o pastor, muito querido, né, muito manso, mas o que foi que você fez, irmã?
Eu fiz um jejum, mas do que você fez o jejum? Como é que foi o seu jejum? O pastor, eu fiz um jejum de 1 semana, 7 dias só de melancia. Quantas melancias você comeu, irmã? Ela falou, 11. Tem coisas que o crente faz que até o diabo duvida, irmãos. Tem coisas que o crente faz hoje que até o diabo duvida, por aceitar tanta coisa externa. Cada um tem um jeitinho de agradar a Deus. Uma hora Deus, irmão, quando eu converti, quando eu entreguei minha vida a Cristo, quando eu tinha 14 anos, faz só poucos anos, né? Era a moda, que tinha que sofrer. O cara que orava tinha que ter joelho de camelo. Tinha que ter joelho de camelo. Eu ia orar com os velhinhos de cabeça branca da igreja, na época, na denominação que eu me converti, daí eles oravam assim, os velhinhos, eu tinha 14 anos, você imagina, irmão, um menino com os velhinhos de 70 anos ali, daí eles falavam assim, ô Senhor, abençoa o teu filhinho que não sabe nada ainda, Senhor. Eu olhava assim e pensei, meu Deus, coitado, se ele não sabe nada, não orou nada, Senhor. E eles falavam que tinha que ser de joelho, e tinha que galgar ali as horas de oração. Por quê? Porque o joelho tinha que criar aquela massa dura, aquela casca mesmo de joelho que ora. Aí tinha gente que botava milho, tinha gente que botava um monte de coisa, orava na areia. Por quê? Porque era um método, era uma axiologia, era sei lá o que era, irmãos. E nós vamos modificando isso por não conhecer exatamente, por não guardar. E quando Paulo escreve para os Gálatas, ele está indignado, irmão, ele está perplexo, ele não está acreditando no que está acontecendo, porque ele resgatou um monte de gentil para Cristo, homens que estavam indo para o inferno, homens que não tinham chance absolutamente nenhuma, e ele fala da graça de Deus, do evangelho puro e simples. O que é o evangelho puro e simples, pastor? Que é tudo por dele, por ele e para ele, tudo. Todo o evangelho, toda a pregação que não coloca no trono a Cristo, que não leva as pessoas para Deus. Ah, pastor, mas eu sou zeloso pelas pessoas. Irmão, Paulo já falou isso para os Gálatas, olha, tem gente que tem zelo por vós, mas é um zelo mentiroso, porque é um zelo por vós, para que vocês consultem a eles, para criar uma dependência de vocês a falsos mestres, porque o verdadeiro zelo é aquele onde um homem de Deus como pai, manifestando a paternidade de Deus, eles pegam você e te levam à presença de Deus. E ali você vai experimentar quem Deus é e quem você é. E vai experimentar da maravilhosa liberdade que você tem em Deus. Não para fazer o que você quiser, mas para fazer a vontade de Deus, que nós estávamos condenados a nunca ser possível realizar isso. Sabe o que é, irmão? Você nunca poder fazer a vontade de Deus, você nunca poder adorar a Deus. Eles estavam assim no Egito. Nós estávamos assim, agora Deus nos resgata pela sua graça, para que nós possamos agora desfrutar de uma liberdade, não como um tapete que nós entendemos muitas vezes a graça, onde você coloca a sujeira para baixo, mas de um lugar de liberdade onde você pode buscar fazer a vontade do Senhor. Isso é graça. Graça, irmãos, é como diz Hebreus, acerca do nosso aperfeiçoamento, é você poder crescer num ambiente onde Deus te coloca, aonde você é aperfeiçoado, porque Ele mesmo sofreu isso, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência pelo que padeceu. E diz que nosso aperfeiçoamento consiste na nossa prática diária, em discernir entre o bem e o mal. Graça é você poder crescer em Deus, não o crescimento do mundo, mas em Deus, o crescimento do reino de Deus, de se tornar cada vez mais parecidos com Cristo, de você andar com aquele que é manso e humilde, e você poder olhar para aquilo que agora estão te oferecendo, a religião e o mundo, e você poder olhar para aquilo e falar assim, eu não quero isso, mas eu quero aquilo ali. Eu não quero esse evangelho, porque adulteraram. Eu quero esse verdadeiro evangelho. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo. Irmão, eu falei ontem à noite para vocês, nós não somos mais todo mundo. No momento que você descobre isso, no momento que você descobre a maior das revelações, esse maior tesouro que foi escondido, você não é mais todo mundo, esquece.
Esquece, tira isso da sua cabeça. Não se compara mais com o mundo, não se compara mais com os religiosos, não se compara mais, se compare quando você quer se comparar. O nível mais alto da sua comparação, da sua inspiração, deve ser quando você chega na sua casa, entra no seu quarto, vai na frente do espelho e vê o seu reflexo, e por trás do seu reflexo tenta visualizar Cristo, porque Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é a nossa maior obsessão. Davi orou isso no Salmo 17, no último versículo. A minha satisfação é quando eu abrir os meus olhos e eu for semelhante a Ele. É o que dá sentido, irmãos. É o verdadeiro evangelho, aonde você não vai querer ser igual a um rabino que fala besteira, a um mestre que está lançando peso sobre as pessoas. Tá, mas ele está ficando famoso, ele está ficando rico, e daí, irmãos? E daí? Nós estamos vivendo uma crise hoje de referenciais, onde o homem, quanto ele mais vive com Deus, o mais soberbo é, mais prepotente é, mais pisa nos outros. Agora é difícil ver homens que caminham com Deus 20, 30 anos e parece que eles estão sumindo, porque essa é o verdadeiro evangelho. É como Enoque viveu. Enoque andou com Deus. E o que acontece, irmão, com homens que andam com Deus? Eles somem. É simples. Enoque andou com Deus, sumiu. Aí, quem quer esse evangelho? O evangelho da cruz. O evangelho onde Deus te convida para se tornar parecido com Ele, se tornar parecido com Deus invisível, aonde você vai olhar e essa glória vai resplandecer em você a cada dia mais. Agora, Paulo, na sua indignação, ele fala em Gálatas 1. Eu quero falar isso para vocês agora, irmãos. Estamos quase terminando. Hoje é uma manhã de uma aula mesmo, né? Então vamos aproveitar bem o tempo. Nós não íamos ter essa manhã, agora já que a gente teve, nós vamos até o finalzinho dela, irmãos. Me provocaram também agora. Eu quero falar isso, irmãos, porque eu vejo uma necessidade, uma igreja sofrendo na nossa nação. Porque está acontecendo nesses dias a mesma coisa que aconteceu nos dias de Paulo, onde muitos crentes têm sido enganados a mudar o seu evangelho, a adotar uma mentira como se fosse uma verdade. Pastor, qual é o problema? O problema, irmão, o problema maior, você abra depois em Mateus 25 e você vai ouvir uma parábola chamada parábola dos talentos, e Deus mostra que ali Ele fez comigo e com você exatamente aquilo. Ele deu a uns 5 talentos, a outro 3 e a outros 1. O problema é que o de 5, ele granjeou mais 5, e Deus olhou para ele e falou: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu vou te colocar. E ele foi para o outro seguinte, e ele falou: olha, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu vou te colocar. Agora Deus, quando foi para aquele que recebeu 1 talento, e Deus dá o talento segundo aquilo, segundo a nossa capacidade, cada um, Deus trata-nos de forma singular. Deus não é pai que trata no atacado, irmãos. Deus aqui, Ele está falando com cada um de uma forma. É impressionante como Deus faz. Deus, debaixo do seu poder, da sua onisciência, Ele fala com cada um, mesmo num ambiente que pode ter 5, 20 mil pessoas, Ele está falando com cada um, em cada ouvido de uma forma. E qual é o problema, pastor, de nós adotarmos um outro evangelho? O problema, irmãos, é quando você adota um outro evangelho, quando você permite que seja adulterado o evangelho de Cristo dentro de você, você começa a atribuir para Deus conceitos de que Ele não é. E o grande problema daquele homem que ganhou 1 talento em Mateus 25 foi exatamente esse. Quando o seu Senhor veio tomar conta daquele talento, Ele falou o seguinte: eu temi, eu tive medo. É a primeira coisa que pessoas que não conhecem a Deus têm medo. O medo te engessa, o medo te impossibilita, o medo te impede de crescer, o medo te afasta de quem Deus é e de quem você mesmo é.
E ele falou àquele homem: eu tive medo porque eu sei que tu és um Senhor que colhes aonde não semeaste, por isso eu enterrei meu talento. Mentira, irmãos, incoerente o que ele falou, porque o Senhor que veio prestar conta foi o mesmo Senhor que deu o talento para ele. Como que ele iria falar que colhe onde não semeou, se o próprio Senhor semeou na vida dele? É o espírito do erro. Ele atribuiu o que fez um homem, o que faz um homem enterrar o seu talento, a sua vida, escondê-la, por medo do juízo, medo de uma ira, medo de alguma coisa que vai ter que colher. Exatamente, atribuiu: eu sei que tu és uma coisa, mas Deus não era aquilo que ele pensava que era. Estão pegando isso no espírito? Deus não era, o seu Senhor não era aquilo ali que ele pensava, por isso ele enterrou. Por isso que eu creio que Deus está levantando pessoas nesses dias a voltar mesmo para o Evangelho, a ambientes, nós criarmos ambientes onde a palavra de Deus é pregada, simplesmente a palavra de Deus, pura. Por isso que às vezes você que está aqui dentro, um dia você ouviu alguma coisa que você não aguentou mais, aquilo entrou em você e foi uma bomba, e agora você não consegue estar em qualquer lugar, por quê? Porque você comeu uma coisa que foi diferente. Quem está acostumado com picanha, irmão, vai comer um colchão duro, vai comer patinho. Gálatas 1, versículo 6 diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Deus. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. A maior característica de um servo de Deus, eu creio que aqui tem muitos servos de Deus, é de não agradar a homens, mas agradar a Deus. Porque se você falar, irmão, a palavra de Deus como ela é, em algum lugar você vai ofender pessoas, é impossível. Porque isso vai contra um espírito de uma falsa religião que tem sido disseminado na nossa nação e fora dela. Agora vira um pouquinho, Gálatas 2, versículo 16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Agora, um pouquinho mais na frente, 5:1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nessa: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Irmãos, aqui há uma coisa muito sutil que Paulo está lidando, e hoje nós temos visto, lá pelo menos em Itajaí,
na nossa região, tem sido muito forte em outras regiões da nossa nação. Moveres, irmãos, pela falta de sentido, pela falta de propósito, estão querendo colocar as pessoas debaixo de um novo jugo religioso. Vocês lembram que há décadas atrás, homens eram colocados debaixo de jugos da religião, não podiam usar isso, não podiam comer aquilo, e faziam isso de forma às vezes até inocente. Por isso que quando você tem luz, irmãos, quando você alcança uma revelação, e essa é de Deus, isso não vai deixar você soberbo, porque você vai se tornar cada vez mais humilde, mais manso, e você vai olhar para essas pessoas, você não vai julgá-las. Hoje tem gente pensando que sabe alguma coisa, e começa a condenar, a querer matar todo mundo. Eu não entendo, irmãos, porque a revelação de Deus vai fazer exatamente o contrário. Jesus lidava com todo tipo de gente, a multidão tinha idólatra, tinha gente que se interessava somente nos milagres, mas Jesus recebia todo mundo, e tocava em todo mundo. Agora as coisas voltam de forma cíclica, e hoje tem pessoas querendo se colocar debaixo de julgos ainda da mesma forma, não compreendendo a graça de Deus, tirando a centralidade do Evangelho que é Cristo, não trazendo outro Evangelho, mas deturpando aquele que já existe. E pela falta de sentido, pela falta de propósito, por não conhecer, não buscar Deus, nós temos experimentado isso. Homens voltando até para judaísmo, irmãos. E a Bíblia é tão clara, Paulo foi tão claro em Colossenses, no livro, você vê isso em outros livros, você vê isso em 1 Coríntios, no capítulo 10, que muitas coisas foram como sombra. E agora Paulo fala em Colossenses, se eu não me engano no capítulo 2, nós vamos ver depois, que agora os irmãos estão voltando a querer serem julgados agora, pelos dias, guardar dias, meses e anos e sábados. Qual o problema com quem faz isso? Irmão, não tem problema nenhum, por favor me compreenda. O problema, irmão, é quando você faz isso, julgando que isso vai te tornar mais digno, que isso vai mexer, vai trazer santidade para você, que você vai ser mais santo que o outro, e você vai tirando sutilmente a justiça que acontece pela graça em Cristo, e vai aniquilando isso, e vai trazendo de volta para os atos humanos, para a lei. Eu quero falar, se você fizer alguma coisa pela lei, pensando que isso te santifica, isso te guarda, irmão, você tem que cumprir toda a lei. E a lei veio justamente para mostrar que todos estávamos perdidos. Não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus quando estavam debaixo da lei. E agora você vê muitos homens agora, tem uma onda, irmão, uma onda invadindo nossa nação. Por isso que o pastor falou, nosso pastor agora, pastor Luiz, foi para Israel, já começaram a perguntar, vai usar agora o quepá, vai agora ser mais um judaizante na nação, irmão, por quê? Porque, irmão, quando não tem propósito, quando não tem Deus no negócio, a gente fica vulnerável a se curvar diante de qualquer doutrina, inclusive voltar para a lei. E aquilo tudo foi como sombra, diz Paulo. As festas judaicas são sombra, todas elas têm um sentido, mas não pegue agora o cerimonial e queira aplicar na igreja agora de Cristo, que vive pela graça, pela liberdade, para descobrir Deus e se relacionar com Ele. Por favor, isso é um retrocesso. Paulo falou, eu estou perplexo com vocês, como que vocês puderam começar bem, começaram a correr tão bem, e agora estão terminando tão mal. Quem vos fascinou? Agora vocês estão escolhendo de novo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não. Cristo libertou vocês, mas também agora não peguem isso e por falta de entendimento, agora eu não estou debaixo da lei, eu estou na época da graça e agora eu vou fazer o que eu quiser. Não, entenda a sua liberdade é para você conhecer a Deus livremente, para você poder fazer a vontade dEle. E agora tem meninos, nada contra os barbudos, irmão, por favor, eu também deixei minha barba crescer esses dias, acho que eu até vou deixar de novo, mas tem gente deixando a barba crescer porque diz que só é santo o homem com barba,
Porque no judaísmo era assim. Aí nesse dia veio um menino desesperado para mim na igreja: pastor, o pessoal aí do judaizante me pegou na rua e falou que eu tenho que deixar minha barba crescer, mas pastor, eu tenho um problema, eu não tenho barba. Eu nunca vou ser santo? Dá de rir, irmãos. Mas está acontecendo esse negócio. Isso é só uma fatia. Porque, irmão, escute uma coisa: o misticismo religioso da nossa nação não é suficiente para manter o homem. Aí quando cansa, ele vai para debaixo de outra coisa. E agora tem muita gente voltando para o judaísmo, achando nas coisas, nas sombras, e fazendo das sombras uma doutrina. Irmão, Cristo libertou. Sabe qual é a vontade de Deus? Abra comigo em 1 Tessalonicenses. Pastor, qual é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira vos convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, continuar crescendo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Irmãos, essa é a vontade de Deus para nós gentios convertidos ao Senhor Jesus, a nossa santificação. Que qualquer doutrina, qualquer jugo não vai ser nunca suficiente para fazer isso. Por isso que Jesus falou: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Irmão, contra uma falsa piedade, contra o impostor que habita dentro de nós, só tem uma vacina: o discipulado pessoal com Cristo. Quando você olha no espelho e você vê que está se tornando cada vez mais parecido com Ele, então você sabe de uma coisa: eu estou andando com Deus. Estou andando com Deus. Você está se purificando a cada dia mais, está se guardando a cada dia mais, está buscando isso cada dia mais, de forma mais intensa. Só que isso, irmão, não é um lugar que muitos querem alcançar. Porque é mais fácil, escute uma coisa, é mais fácil você pregar sobre coisas que você pode tocar e não tocar, e comer e não comer, do que você pregar Cristo e a graça de Deus. Porque é mais fácil viver num ambiente que tem o pode e o não pode, do que você levar as pessoas a conhecerem a Deus e serem responsáveis e comprometidas não com a sua própria vontade, mas com a vontade de Deus, em colocar Cristo em primeiro lugar, em você não fazer a sua vontade. Mateus 7, Mateus capítulo 12, vai falar que nós conhecemos as árvores, irmãos, não é pelos resultados delas, não é por bem falar, não é pelo intelecto, não é pelo discurso, não é pela riqueza, não é pelo material que eles acumularam. Vocês vão conhecer a árvore exatamente, irmão, pelas características, pelos frutos de andar com Deus. Qualquer evangelho que não seja o evangelho puro não vai produzir isso em você. Somente a graça pode te ensinar a viver de forma santa, justa e piedosa. Só esse ambiente pode tocar num lugar que nós conhecemos como o caráter de Cristo, a gerar isso dentro de mim, de você, a quando as pessoas olharem para você e elas poderem ver o caráter de Cristo em você. Os outros evangelhos vêm para nos roubar desse lugar. Você pedir para uma pessoa deixar a barba crescer, para a mulher não depilar, para fazer qualquer coisa, irmãos, não cortar cabelo, para guardar o sábado, qualquer coisa, não vai tornar você mais santo e não vai gerar em você o caráter de Cristo. Você pode fazer essas coisas e continuar adulterando, continuar mentindo, continuar se prostituindo, continuar comprando e não pagando. Caráter de Cristo, pequenos gestos podem mudar uma cidade. Quando você passa na fila do caixa e eles ali não lançam aquilo que você comprou,
o fato de você voltar lá. Pode ser pequena coisa. Um dia aconteceu, um dia não, de vez em quando acontece comigo, de passar uma coisa a mais, e a gente sempre, quando passa a mais, você volta na hora, né, irmão? Passou a mais, mas ninguém quer perder. A gente volta na hora, e volta cheio de razão. Na gôndola tinha tal preço, e passou esse. Você volta ali cheio de razão, com o discurso pronto. Um dia eu estava no mercado, eu gosto muito de fazer a compra do mercado, e eu cheguei no meu carro, e aquele dia eu sempre confiro, aquele dia eu não conferi. E era um momento meio apertado que nós estávamos passando. E eu cheguei no carro e não foi o diabo que pediu, irmão, só pode ter sido Deus. Assim, dá uma olhada no ticket. Aí na hora assim, não vou nem olhar. Já sei, já imaginei na hora que eu fui abençoado. Aí eu olho assim, vou obedecer. Aquela voz começou a ser mais forte. Ou eu olho, eu vou ficar doido, né? Aí eu olhei e eu vi que não lançaram um monte de coisa e eu comprei. Aí eu cheguei em casa, minhas filhas foram falar comigo assim: filha, eu vou ter que voltar lá no mercado. Assim, para quê, pai? Porque passaram uma coisa aqui que papai não pagou por ela. Papai, mas já liberou, já passou, já está em casa. Eles nem vão saber. Assim, esse é o problema, filha. Eles não vão saber, mas Deus o sabe. Pequenos gestos podem mudar um ambiente. E eu voltei lá, irmão, na hora que eu voltei no caixa, porque fazer isso é estranho. Você se surpreende com o normal. Isso é normal no reino. Você voltar lá e as caixas olharam e chamaram as outras: vem cá olhar. O que esse senhor está fazendo aqui? Está devolvendo, está vindo no outro dia devolver, coisa que ele... querendo pagar, coisa... Senhor, eu não tenho como fazer isso daqui. Já passou. Querida, está faltando no seu estoque uma caixa toda de leite. Ninguém sabe, só eu e o meu Deus. Você lança, por favor, uma caixa de leite aqui. Eu não vou levar ela, mas eu quero pagar por ela. Senhor, mas ninguém faz isso. O problema é que nós não somos mais todo mundo. Não somos mais igual a todo mundo. Pequenos gestos podem mudar uma nação. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça não é uma coisa que você deseja para o outro. Hoje no Brasil nós estamos confundindo justiça com juízo. Nós estamos querendo que o outro experimente. A presidente tem que cair. Não, irmão, quem tem que cair é o ídolo que habita dentro de nós. Quem tem que cair é a hipocrisia do povo de Deus. Quem tem que cair são aquilo que ainda nos separa do Senhor. Porque justiça é uma coisa que você come, que você bebe, e depois é manifesto do lado de fora. Nada vai cair do lado de fora sem antes cair do lado de dentro, querido. Pequenos gestos mudam ambientes. Vamos orar a Deus. Você pode se colocar de pé? Ficou sentado até agora? Pastor, qual é um dos maiores sinais que o evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho de Cristo? Quando você está se tornando parecido com Ele, irmãos. Quando você tem um problema com hipocrisia, que era a única coisa que Jesus rejeitava. Mas quando você vê pessoas inocentes, sem entendimento, cometendo coisas, você tem paciência, você tem misericórdia com elas. Você cuida delas. Porque elas não têm a dimensão de luz que você tem, talvez. Não tiveram ainda o privilégio que você teve. Mas você agora chora com os que choram. Você está se tornando cada vez mais manso, porque os mansos vão herdar a terra. Nós esquecemos que o evangelho tem que produzir em nós esse caráter de Cristo. Abra Mateus 5 depois e leia
as bem-aventuranças de maneira diferente, porque aquelas características ali, as bem-aventuranças é o sinal de um caráter transformado, que a cada dia vai se tornar mais manso, mais puro. Você hoje vai começar a ficar feliz por ser perseguido. Que loucura, irmãos. Se ficar feliz porque está passando por luta, tribulação, você já viu disso? Que loucura, porque hoje está todo mundo fugindo disso. E Paulo em Romanos 5 fala, glória a Deus pelas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, tem uma tradução no inglês que eu gosto muito, porque ela não fala experiência, ela fala caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança é a razão de nós não sermos consumidos. Todo mundo que foge de sofrimento, foge de tribulação, vai ser confundido. Não tem como o caráter ser transformado. Deixe Deus tocar no teu caráter. Deixa Deus pegar você como um oleiro pega o vaso de barro. Eu gosto muito de um texto que diz lá em Filipenses capítulo 1, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Deus, Ele está disposto a completar aquilo que Ele começou em mim e você. Guarde isso. Deus começou, simplesmente começou. E isso, irmão, é uma obra que não termina aqui. Só vai terminar, como diz em 1 João capítulo 3, que quando nós estivermos diante dele, face a face, e o conhecermos assim como Ele é, então nós seremos aquilo que nós realmente somos. Hoje nós somos em parte. Nós todos estamos no mesmo processo de aperfeiçoamento de obra. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou. Em 2 Timóteo fala que numa grande casa existe vaso de honra e vaso de desonra. E se você hoje é um vaso de desonra e se purificar dos seus pecados em Cristo, pela graça de Deus, então Deus te transforma num vaso de honra para toda a boa obra, a qual Ele já preparou em Efésios 2, para que você andasse nelas. Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã.